ouviu falar sobre o retorno de Saturno? O retorno de Saturno é muito mais do que um período de desafios e obstáculos. Ele é uma das maiores oportunidades de crescimento, transformação e autodescoberta que a astrologia proporciona pra gente. Ficou curioso? Quer saber mais sobre? Então fica nesse vídeo, porque hoje eu vou te contar tudo que não te contam sobre o retorno de Saturno. Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Viva Astrologia. Meu nome é Marta Nascimento e hoje o assunto é de gente grande, hein? Vamos falar sobre retorno de Saturno. Você já ouviu falar sobre isso? É um momento crucial na vida de todo mundo, que todo mundo passa. E pode mudar completamente a nossa vida e quem a gente é. Ou pelo menos a nossa maneira de enxergar, né? De encarar a vida. Bom, então vamos começar entendendo o que é esse retorno de Saturno, afinal de contas. É quando no mapa astral o Saturno volta ao grau exato que ele estava no dia do seu nascimento. Igual acontece na Revolução Solar. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui no card para vocês. Vão lá ver o vídeo que tá bem legal. Então vamos supor, você nasceu com Saturno a 20 graus de Aquário. Quando Saturno voltar aos 20 graus de Aquário, significa que esse vai ser o seu retorno de Saturno. E isso acontece por volta dos 28 até os 30 anos. Então durante a nossa vida a gente passa basicamente por 3 retornos de Saturno. Um aos 30, por volta dos 30, outro por volta dos 60 e também por volta dos 90. E na astrologia, Saturno representa amadurecimento, responsabilidade, representa o tempo cronológico mesmo. Às vezes, ele representa a restrição, mas isso eu vou falar mais pra frente no vídeo, tá? Então, toda vez que Saturno retorna, que acontece o retorno de Saturno, ele traz à tona pra gente questões sobre responsabilidade. Pra gente encarar de frente mesmo, sabe? Pra gente ganhar maturidade. Lembra que eu falei que Saturno é o tempo? Maturidade, ela só acontece com o tempo, né? E por que ele tem a ver com maturidade? Porque ele faz a gente encarar a realidade como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse. É um momento, assim, extremamente importante na vida de todo mundo, né? Todo mundo passa por isso. E faz a gente crescer, como eu falei, amadurecer, virar adulto de verdade. Eu considero o Saturno como um grande professor, mas ele não é daqueles professores bonzinhos, sabe? Então não se enganem, tá? Não acreditem muito não quando as pessoas falam que retorno de Saturno, ai, autodescoberta, é uma delícia, nossa, foi super tranquilo. Não é assim que Saturno opera, não. Não é o fim do mundo também, né? Não vamos aos extremos. Eu acho que a palavra certa para descrever retorno de Saturno seria desconforto, porque realmente é um período desconfortável. Mas não significa que você vai morrer por causa disso, não. Porque, como eu falei, se Saturno é um professor, ele não é um professor que trata com amor. Ele é daqueles professores que te passa uma prova. Já deve ter acontecido aí com vocês. Te passa uma prova. E aí você sai da prova se achando a pessoa mais burra do mundo. Parece que você não estudou nada, você não entendeu nada. A prova foi um caos e você sai mais perdida do que quando entrou. O buraco é mais embaixo com Saturno, como eu tô falando pra vocês. Eu me arrisco a dizer até que Saturno, nesse sentido figurado, é como se fosse aquele professor que passa teste surpresa, sabe? Do nada, você tá lá na sala de aula e o professor fala: hoje é dia de teste surpresa. Aí você entra em desespero, porque você não estava esperando a prova. Você fala, meu Deus do céu, eu não estudei nada. Saturno é mais ou menos assim. Porque a cada 7 anos, mais ou menos, né, ele dá o ar da graça, assim, como um teste pra gente, que a gente nem estava esperando. Isso acontece por causa dos trânsitos de Saturno pelo nosso mapa astral. É como se ele fosse passeando, né, pelo nosso mapa, porque Saturno, ele continua lá no céu, fazendo o movimento dele normalmente, então ele vai como se ele fosse passeando pelo mapa astral, ativando certas áreas. E esse trânsito todo dele, né, traz desafios pra gente mesmo. Então, por exemplo, aos 7 anos é o primeiro aspecto que Saturno faz no nosso mapa, que é quando a gente começa, né, quando a criança começa a ter noção, a discernir o que é certo e errado. Depois, aos 14 anos, que vem a parte da adolescência, que a gente não sabe quem a gente quer se encaixar nos grupos, a gente não é mais uma criança, mas a gente também não é adulto, aquela confusão da adolescência, né? Aos 21 anos, que aí lascou. Se aos 14 anos você não estava se entendendo, seu corpo estava mudando, você não estava entendendo nada. Aos 21, você já tem que, né? A sociedade te cobra de você já saber o que você quer fazer pro resto da vida, aí você tem que pagar conta, mas até ontem você estava só estudando, mais uma confusão. E depois, aos 28, mais ou menos, né? Entre 28 e 30 anos, acontece o famoso retorno de Saturno. Então, vários testes,
do professor Saturno. Então é bastante incomum, é bem difícil que você não perceba, né, que estão acontecendo mudanças grandes na sua vida, porque ele mexe com a gente mesmo, né? Mexe com quem a gente é, como a gente se entende, como a gente encara a realidade da vida. Um exemplo disso, né, a famosa, não sei se é tão famosa, crise dos 30, né? Quem já tá com 30, quem passou dos 30 pode falar. Às vezes você sente assim que você devia ter conquistado muita coisa, ao mesmo tempo que você tá começando a entender ainda o que tá acontecendo, porque 30 anos, a própria ciência hoje em dia já fala, né, que é quando a gente começa a ganhar de fato maturidade, então a gente não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Então, a crise dos 30 é um bom exemplo, né, de como Saturno mexe aí com a nossa vida. Agora que vocês já entenderam, né, o que significa o retorno de Saturno, vamos ver o que a gente pode esperar desse período, né, o que vai acontecer, quais lições a gente vai aprender também, porque é um período desafiador. Não vou falar que é difícil, porque botou na nossa cabeça que é difícil, parece que é impossível, né? Então, ele é desafiador sim, mas traz bastante aprendizado também. Como eu falei antes, é um período que te faz amadurecer de fato. Você começa a encarar a realidade como ela é, sem florear, sem colocar um filtro na frente. Então, nesse período, acontecem coisas para você, não com você, tá? Para você. Acontecem coisas para você, que te fazem perceber que você é a única pessoa capaz de mudar a sua vida. Então, não adianta a gente querer que as coisas sejam diferentes, bater o pé, espernear, querer que as coisas mudem, se a gente não mudar a maneira de agir. A vida é difícil. Se alguém falar que a vida é fácil, tá mentindo. A vida ela é difícil, sim. Se você não tiver disciplina para mudar, para fazer o que precisa ser feito, nada muda. Por isso que algumas pessoas falam que ele é restritivo. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Então, é que ele mostra quais são as regras do jogo, né? Do jogo da vida. De forma bem clara. A realidade é X. Tá, lide com ela do jeito que ela é. Mas isso não é restrição. Saturno ele não impede que você conquiste as coisas, ele não atrasa a sua vida, nada disso. Ele mostra que a vida tem limites, as regras são essas. Se a gente está insatisfeito, cabe a nós procurar mudar ou então aceitar. Mas é o aceitar de não ficar esperneando, é aceitar de tipo, não, tudo bem, a gente entende que as coisas são difíceis, a gente pode ficar triste, pode até ficar inconformado, mas as coisas são como elas são, ela é bem realidade. E eu acho que a gente tem muita dificuldade com Saturno, né? A maioria de nós tem muita dificuldade com Saturno porque a gente tá saindo de uma fase em que a gente, né, era adolescente, às vezes não tinha responsabilidade. Eu sei que tem gente que tem responsabilidade desde bem cedo, tá? Mas eu tô falando que comumente, né, quando a gente passa pelo retorno de Saturno, a gente tá vindo de uma fase que a gente acha que é tudo do nosso jeito, né? E que a vida é só fazer o que a gente gosta, o que a gente quer. Mas isso faz parte do amadurecimento, né? Todo mundo passa por isso. Aí chega a fase adulta, né, os 30 anos, responsabilidade, ó, toque, 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 bate na porta. E a gente percebe que as coisas não são, né, como a gente esperava, a gente não consegue fazer só o que a gente gosta na vida. Muitas vezes a gente vai ter que fazer coisas que a gente não gosta. Infelizmente, né? Seria bom se fosse diferente, mas não é. E esse retorno de Saturno, ele deixa claro que as regras, elas existem por um motivo. Porque sem ordem, a vida vira um caos. Se a gente não tiver estrutura, responsabilidade, a vida vira assim um caos e a gente fica no meio do furacão. Ele ensina que só é livre de verdade alguém que assume seus compromissos. Porque senão, vai doer o que eu vou falar, a gente vira escravo das nossas vontades, dos nossos desejos. Por isso que muito se fala sobre a crise dos 30, né? A realidade começa a bater pesado na gente e aí não tem pra onde correr, né? A gente tem que amadurecer, porque senão a vida acaba se tornando mais difícil, né? Mais complicada do que ela já é. Agora, uma coisa é fato sobre o retorno de Saturno. Tudo que não presta, tudo que atrasa a tua vida, tudo isso é cortado de vez. O símbolo de Saturno, vou colocar aqui na tela para vocês podem perceber, né? Como se fosse uma foice. Então, Saturno corta, né? Ele tira fora mesmo tudo que não presta, né? Tudo que atrapalha a nossa vida. Isso só não acontece se você não amadurece, né? Não aprende, né? Não tira os aprendizados necessários para amadurecer e aí a vida, como eu falei, ela fica complicada mesmo, né? Porque a gente acaba vivendo num mundo de ilusão, em vez de encarar a realidade, né? Que ela é dura sim, mas
a gente não tem pra onde correr, né? Eu sei que esse papo todo parece meio duro, né? Na verdade, eu acho que é um pouco duro, sim. Porque depois que a gente entende que a vida é como ela é, não adianta só a gente se lamentar, né? Parar a nossa vida pra ficar reclamando e não fazer nada a respeito disso. Porque, como eu falei, só a gente é capaz de mudar a nossa vida, né? O máximo que acontece são pessoas que nos ajudam a enxergar coisas que a gente não consegue, né? Ajudam quando as situações estão muito complicadas. Isso realmente acontece, mas mudar de fato, só a gente, ninguém faz pela gente, né? O que a gente tem que fazer. Muito bem, agora vamos de dicas para vocês que estão passando ou que já vão passar, assim, né? Que vai começar a entrar no retorno de Saturno. Dica número 1. Se você gosta de astrologia, eu acho que, né, você já tem uma consciência disso. Se não tem, vai aprender agora algo que eu aprendi também e é muito interessante, facilita demais a nossa vida, né? Tudo são fases, então saiba que isso é uma fase, né? Essa é a dica número 1. Entenda que isso é uma fase. Pode durar um tempinho aí, que é longo, né? Mas isso é só uma fase, como toda fase passa. Dica número 2, que eu acho que também tem a ver com a dica número 1, né? Uma complementa a outra, que é saber identificar quando o retorno de Saturno está acontecendo. E se você chegou nessa parte do vídeo, você já sabe quando acontece, já entende quais situações vão acontecer aí para você, né? Então você já tá craque, já sabe identificar quando você está passando pelo retorno de Saturno. Dica número 3, não lute contra, né? Resistir vai ser pior, vai ser mais dolorido, né? Então, aceite o que a gente tem que fazer, que é a dica número 4, é encarar como um aprendizado, porque é isso, é um aprendizado. O retorno de Saturno é aprendizado, é amadurecimento. E dica número 5, que eu acho que é bem interessante também, não existe problema nenhum em envelhecer. Às vezes a gente chega no seguinte e fala, já tô velha. Não, gente. Pessoalmente, tá? Marta, eu aqui acho. Né? Velha, eu acho que é um estado de espírito, não algo relacionado com a idade, né? Com o tempo que a gente tá aqui. Então você pode até ter uma idade, né? Chegar numa idade mais avançada, mas ser super jovem, né? Quem não conhece alguém mais velho que por dentro, né? É uma pessoa, assim, super jovem, alegre, de bem com a vida, procura ver o lado bom nas coisas. Então, não tenham medo de envelhecer. Né? Envelhecer é uma dádiva, significa que a gente está vivo, que a gente tem muita coisa para conquistar. Não tenha medo de aprender coisas novas, de mudar de ideia, né? Tenha medo de ficar estagnado na vida, né? De não aprender nada, de continuar sempre a mesma pessoa. A gente está aqui para evoluir. Por último, eu deixei a informação que vocês devem estar se perguntando. Eu tenho Saturno no meu mapa astral, o que isso significa? A área onde você tem Saturno no seu mapa astral é a área onde você sente uma cobrança, né? Onde você se sente até limitado de alguma forma. Você sente que às vezes você não é reconhecido, né? Que você faz, mas que você não tem reconhecimento nessa área. E aí você acaba super compensando nessa área também, né? É onde ocorrem, sim, dificuldades, né? Desafios, cobranças. Vocês querem saber, assim, o que significa a casa que tá Saturno? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link que eu fiz sobre as casas, né, do mapa astral. Então é bem bacana a gente saber, né, onde está Saturno no nosso mapa astral, para a gente entender, né, às vezes os desafios que você encontra sempre na vida. Nossa, mas eu tenho dificuldade sempre nessa área específica. Dá uma olhadinha, pode ser que você tenha Saturno lá. Se não tem Saturno, pode ser que Saturno esteja fazendo algum aspecto, né, com essa área da vida, e aí sim representam desafios mesmo, porque é normal, tá? Todo mundo tem Saturno no mapa, a gente sente cobrança, aí a gente quer super compensar, né? A gente sente que é limitado, mas o segredo com Saturno é entender o que ele está tentando te dizer, né? É encarar a realidade, é agir com maturidade, né, nessa área e entender que, sim, vai ser um pouco mais difícil para você nessa área, né? Vai ser um desafio maior. Ele indica qual área da sua vida você precisa amadurecer, precisa agir com maturidade também, responsabilidade, né, com disciplina, porque aí se torna um ponto forte do teu mapa, né, da tua vida. E quem já passou pelo retorno de Saturno, né, se você já passou pelo retorno de Saturno, comenta, deixa aqui nos comentários como foi pra você, né, uma dica de repente que você gostaria de dar, assim, para alguém que é mais novinho, que vai passar por isso, de repente algo que você não sabia e descobriu, e às vezes a sua dica pode ajudar alguém. Então comenta aqui embaixo. Pra mim foi um divisor de águas, assim, enorme na minha vida. Me fez perceber realmente o quanto eu era, assim, imatura. E me fez perceber também que eu perderia muito tempo se eu não mudasse o meu jeito, né? Não encarasse as coisas como elas são. Lembrando, mais uma vez, que não é um período que são, ai, tudo flores, porque
Autoconhecimento nunca é só flor, né? Mas também não é assim o fim do mundo, tá? Você não vai morrer por causa disso. Saiba, né, que terão obstáculos sim. Você vai conseguir passar por isso, tá? E vai sair mais forte ainda, né? É como dizem, né? O que não mata a gente fortalece. Então vamos seguir em frente. Às vezes tem coisa na vida que a gente sai parecendo um guerreiro, né? Nossa. Sai super fortalecido. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, né, do tema, se você gostou do vídeo, por favor, deixe um like, que isso ajuda bastante o canal, né? Compartilha com alguém também que gosta de astrologia, né? Eu acho que esse tema é bastante conhecido. Eu acho bem legal, né, a gente trocar assim ideias, né? Aprender cada vez mais. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque tem vídeo novo toda segunda-feira ao meio-dia pra vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo também, pode deixar nos comentários, tá? Vou anotando tudo para trazer mais conteúdo para vocês. Assim como qualquer dúvida, deixa nos comentários também, que eu tô sempre de olho, tá? Então é isso, eu vejo vocês na próxima segunda ao meio-dia com um vídeo novinho em folha. Então, tchau!